Oi, gente, tudo bem com vocês? Sábado 29 de junho de 2024. Algo de errado não está nada certo nas terras tupiniquins. Olha isso, por onde Bolsonaro passa, ele arrasta a multidão, vira notícia na imprensa, ninguém mais consegue esconder que a cada viagem que Bolsonaro faz, mais gente vai ao seu encontro. Em contrapartida, Lula, a cada viagem que passa, se torna mais insignificante. Vou dar um exemplo disso para vocês. Quarta-feira, dia 27, ele esteve em Contagem, em Minas Gerais. Virou notícia? Não! Hoje, sábado, 2 dias depois, começa a viralizar nas redes sociais alguns vídeos do fracasso, do fiasco que foi mais um evento do Lula, que, diga-se de passagem, teve até musiquinha para tentar atrair a população e não rolou. Pelo contrário, quem foi acabou indo embora. E teve algumas pessoas que até no meio do caminho desistiu. Sabe por quê? Porque a população foi às ruas indignada com a presença aí de Lula na sua cidade. Olha a que nível chegamos. Falando em Lula derretendo e o fiasco dele, eu já vou puxar também o gancho, eu vou falar um pouquinho sobre o Maduro na Venezuela. Tem um movimento acontecendo interessante, mas eu não posso deixar de começar esse vídeo sem trazer a cereja do bolo, que é Dona Verinha Magalhães, indignada, revoltada, tristinha, porque foi chamada de cretina em um ato antidemocrático de Lula, ao atacar os bondosos jornalistas. Olha que reviravolta! Nem parece mais aquela que espumava contra Bolsonaro. Olha aqui, ó. A Rose até comenta: Não, 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 dona Vera. Eu lembro bem que seu amado presidente queria regulamentar a imprensa. Bolsonaro sempre quis uma imprensa livre. Isso porque ela dizia, né, que não aguentava mais o tempo de Bolsonaro e agora Lula, de acordo com ela, segue nos mesmos caminhos. Olha que absurdo o que ela diz aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha interessante, porque as pessoas têm que entender os caminhos que o Brasil vem tomando. E diga-se de passagem, eu não vejo a esquerda avançando nos próximos anos. Ainda mais diante de um cenário como esse que eu vou trazer aqui agora. Olha só. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra para isso, não dá para passar pano para isso. A gente viveu 4 anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa para, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com andor, e principalmente porque o dado está errado, né? O presidente começou a falar na entrevista ao UOL, a que ele está se referindo, e às 10h30 da manhã o dólar foi a 5,52 durante a entrevista do presidente. E ele fechou a 5,56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado. Mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo, e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não, 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 não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista, e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade, e a democracia não tem saudade. Para dona Vera Magalhães, eles mentirem, assassinarem a reputação de alguém, valendo. Mas quando a pessoa se defende, é atentar contra a democracia. Agora, o que me surpreende mais é ela desmentir Lula, hein? 2 anos de governo e já tá assim? Vamos ver os próximos capítulos. Mas eu quero contextualizar aqui e relembrá-los sobre um passado do qual ela falou aí sobre Bolsonaro.
Eu gosto de trazer aqui algumas lembranças. O Pavão, muito bem colocado, relembrou de quando o Bolsonaro tentou, o momento que o Bolsonaro tentava ali ter um diálogo com o jornalista. Logo depois ele perdeu a paciência e acabou. E aí foi quando criou o cercadinho. Mas quem se lembra desse café aqui, que viralizou bastante na época? E o Pavão até comenta, né? Consórcio. Bolsonaro era mal educado com jornalistas. No governo do ódio, o próprio Bolsonaro organizou um café com a imprensa com direito a elogio de Délis Ortiz. E o Lulinha do Amor chama vocês de cretinos. Só vou deixar o início, para o vídeo não ficar muito extenso, mas só para vocês relembrarem. Representando todos que aqui se encontram, posso falar em nome do grupo. Adivinha por quê? Decana. Eu vou ficar em pé, porque eu vou falar em nome dos colegas todos. E assim, quanto tempo a gente esperou, né, para estar aqui? No começo doeu um pouco. Foram 9 meses. Não, mas no começo doía um pouco. Puxa, eu cubro aqui e tal, e convidam pessoas que não têm nada a ver, frila. Eu acho que eu estou falando, traduzindo o sentimento da maioria. Muito mais da maioria do que de mim mesma. E eu acho que foi bom ter esperado, porque eu não tenho a menor dúvida que este foi o café melhor do que todos os outros, e o senhor sabe disso. Porque aqui nós estamos todos os dias com o senhor. Nas viagens, nas encrencas, nas crises, e devagarzinho essa ponte vai sendo construída. Eu queria que... Olha aí, ó. E ela muito bem fala. Bolsonaro fazia a ponte ser construída, mas olha o que ela completa na sequência. Que essa ponte fosse reinaugurada todos os dias. Porque é com esse diálogo, com essa abertura, que a gente chega à verdade que o senhor tanto fala, embora a verdade seja Cristo, é a verdade dos fatos. Porque quanto menos comunicação e informação a gente tem, mais risco de informar errado a gente corre. Então, que o senhor caprichasse nessa ponte, nessa relação com a gente, porque toda vez que o senhor falou diretamente conosco, facilitou muito a compreensão dos fatos. Tá aí, ó. Pena que, infelizmente, a imprensa é uma imprensa suja, que nunca teve a reciprocidade com o Bolsonaro. E aí deu no que deu. Bolsonaro perdeu a paciência e abandonou o café. Diferente de Lula. Vai vendo. E só para finalizar esse assunto de Vera Magalhães, ainda o Rafael Gloves comenta, né? Não dá para passar pano para isso. Sem querer ainda, indignada, ela acabou fazendo uma confissão que passa pano pro Lula. Ou seja, aqui a gente escancara a hipocrisia mais uma vez da imprensa. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre Lula em Minas, em Contagem. O tempo traz aqui só o pagode água. Esse é o clima de autoridades, movimentos sindicais e moradores na região de Nova Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, à espera de Lula nessa quinta-feira, 27 de junho. Diga-se de passagem, pro tanto de coisa aí que teve de atração, vazio. Vazio. E chegou num ponto que, em certo momento, Lula em Contagem, poucas pessoas foram embora, com ele ainda falando. Olha aí, ó. Olha isso. Mais um fiasco. Flopou de novo. E para dizer, né, que eu não tô manipulando aqui, um perfil de esquerda aqui traz, né, Kate Brasil. Só esse trechinho de Lula entrando no palco. Por que não filmou o povo? Que autoridade não quer mostrar que é popular e diante de um evento não faz aquela virada e mostra a população? Como eu mesmo faço em todos os lugares que eu vou e Bolsonaro está presente. Por que não teve isso? Por que ela pegou uma imagem do governo federal e não da população? Mistérios. Mistérios que não acabam mais. Só que talvez a gente comece a entender quando a gente vê a própria população de Contagem relatando o fato. E eu não vou pegar nenhum bolsonarista trazendo, não. Vou pegar a massa de manobra do Lula. Tal de Newton Carlos. E eu que fui tentar ver Lula aqui perto de casa em Contagem, e antes do Lula chegar, já vieram dezenas de patriotários bolsonaristas fazendo a maior baderna por aqui. Não aguentei e fui embora sem ver o Lula. Eu não entendi, literalmente, o que tem a ver com as calças, porque não tem nada a ver. Eu, quando tô indo ver o Bolsonaro, se eu encontro algum esquerdista
fazendo algum barulho, eu até filmo pra mostrar, falar que é o bando de idiota, porque são em minorias. Só que acontece que com o Bolsonaro, os patriotários não são a minoria. E o próprio material que ele traz prova isso. Aqui, ó, direita azul Bolsonaro, as bandeiras penduradas ali e tudo mais, ó, as fotos. E olha esse vídeo onde a população pedia para que buzinasse quem concordava com o Fora Lula. Olha que interessante. Tá aí, ó. O cara filmou, por isso que ele filmou o show, ele ficou com vergonha. Isso daqui a gente não tá falando de alguém da direita postando contra o Lula. Não, é a própria base dele, a massa de manobra, o verdadeiro gado. E seguindo, né, o mesmo sintomas da esquerda tupiniquim, na Venezuela a coisa não segue muito diferente não. Cadê? Aqui, inverti. Olha só. Maduro não consegue reunir essa multidão. Maduro nunca mais. Pavão traz aqui, ó, um post da Maria Cotrina, uma das candidatas aí que vem dando muito trabalho para Maduro. Ah, Júnior, ela não tem chance, o Maduro vai fazer alguma coisa. Beleza. Só que ele não pode impedir a população de declarar apoio para alguém. Ele pode estar no poder. Ele pode não deixar ela fazer alguma coisa. Mas até quando ele vai segurar isso? Até quando o Lula vai segurar o povo no Brasil? Até quando o Biden vai segurar o povo nos Estados Unidos? Até quando a Cuba vai permanecer do jeito que está? As outras ditaduras mundo afora. A esquerda segue num castelo de areia. E aqui eu finalizo esse vídeo, justamente dar uma invertida, mas com esse post aqui, ó. Quando a gente vê nem a Time, que é, como a Tsuki diz, é recheada de enigma, sendo simplesmente direta. Pânico. E a foto do Biden. Olha só. Deixa eu abrir isso aqui numa guia nova aqui, ó. Quando nenhum dos principais jornais da esquerda consegue dar uma rebolada, ensaboada, é que a coisa vai de mal a pior. Não tenho sombra de dúvida que esse ano, em nome de Jesus, a gente vai fazer muitas prefeituras. Trump volta e a coisa vai mudar drasticamente o cenário. Tenho certeza que tá chegando a hora da virada do jogo. Curta, comentem, compartilhem. Fiquem com Deus. Ah, se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, aqui do lado tem o QR Code, abaixo da chave Pix. Você pode também colaborar com o nosso trabalho financeiramente, além do seu engajamento, que é muito importante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.